Olá, amigos do canal Geomasa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar o estado de São Paulo desta sexta-feira, dia em que nós estamos gravando esse programa, 24 de setembro de 2021, em edição 46.728, onde na página B2, portanto, no setor Economia e Negócios, nós vamos destacar mais uma coluna do Celso Ming, que é colunista de economia do estado de São Paulo, chamado de Cúpula do Clima e seus obstáculos não resolvidos. O Celso coloca em dúvida a realização da COP26, que aliás já foi adiada, que em princípio está marcada para novembro deste ano, mas segundo ele há dúvidas. Às vésperas da COP26, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, as principais lideranças mundiais trabalham para garantir que os países se comprometam com metas mais ambiciosas para reduzir as emissões ainda nesta década e promovam severas mudanças nas suas matrizes energéticas, de modo a capacitá-las a desacelerar o aquecimento do planeta. O recente painel do IPCC fez com que os órgãos ambientais internacionais ficassem muito preocupados, já que o verão foi extraordinariamente quente na América anglo-saxônica e na Europa Ocidental. Mas há sérios obstáculos que conspiram até mesmo para a realização dessa cúpula na data prevista, de 1º a 12 de novembro, em Glasgow, na Escócia. Em discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, na última terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que combater a crise climática é uma das prioridades do seu governo. Durante os 4 anos anteriores, o governo Donald Trump manteve postura negacionista, chegando inclusive a retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, a COP21 de 2015. Joe Biden mudou esse jogo e recolocou seu país como protagonista da geopolítica ambiental. Em abril, o presidente dos Estados Unidos anunciou que até 2030 o país cortará pela metade as emissões de gases causadores do efeito estufa. Se os Estados Unidos fizerem isso, vai ser um impacto muito grande, já que ele é ao lado da China, que está entre os 2 grandes maiores poluidores do mundo. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, em relatório divulgado em agosto, e que nós cobrimos amplamente, concluiu que até 2030, uma década antes do previsto anteriormente, a Terra apresentará um aquecimento, um aumento de sua temperatura média, 1,5 graus Celsius, acima do nível que pré-existia à Revolução Industrial. Até o momento, a média da temperatura global avançou 1,2 graus Celsius desde o início da era industrial. Esse aquecimento é fator que explica a maior intensidade de enchentes, tornados, incêndios florestais, secas, elevação do nível do mar e grandes ondas de calor, que são ameaças e crises que nós estamos vendo claramente, por exemplo, ocorrer no Brasil agora em 2021. O evento reunirá chefes de Estado e de governo de mais de 190 países. A agenda
prevê a divulgação de novas contribuições nacionalmente determinadas, NDCs na sigla em inglês, para combater as alterações do clima. Mas a realização do evento enfrenta problemas ainda não resolvidos. A pandemia é um deles. O ritmo desigual de vacinação põe em risco a participação de muitas delegações, o que por si só deixa claro que muitos países não estão sequer em condições de negociar condições e de assumir compromissos, já que não estão conseguindo, sem ajuda externa, sobreviver à questão da pandemia, contornar a questão da pandemia. Imagine se comprometer com crises hídricas, climáticas e energéticas. Entidades ambientalistas pedem o adiamento para o momento em que as delegações estrangeiras puderem entrar livremente no Reino Unido, em que os países pobres tenham suas populações imunizadas contra a Covid-19 e puderem dar prioridade às metas ambientais. Grande número de países da África e da América do Sul integra a lista vermelha do governo britânico e seus cidadãos são obrigados a cumprir quarentena antes de entrar em seu território, mesmo quando já vacinados. Houve quem sugerisse que parte das delegações participasse das reuniões por meio de conexões digitais. É uma ideia cuja realização esbarra não só em questões de fuso horário, como também da precariedade da infraestrutura tecnológica em muitos países. Como nós estamos acompanhando aqui no Jornal do MAS, edição especial Países, dos quais nós já fizemos 123 dos 195 países do mundo, a situação dos países da África Ocidental em relação à infraestrutura digital é realmente muito complicada. Para Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, a questão principal da COP e o que determinará se a conferência cumpriu ou não seu objetivo será o quanto os grandes poluidores serão capazes de se comprometer com zerar as suas emissões e de adotar políticas sustentáveis mais firmes. Acabamos de vir de divulgação do IPCC avisando que a situação é dramática e que precisa ser revertida. Mas isso só acontecerá com o cumprimento de metas ambiciosas. Se ficarmos apenas nas promessas feitas, descambaremos para o pior cenário, que é a extinção em massa, prejuízos exorbitantes, aquecimento de 4 graus Celsius até o ano de 2100, explica Astrini. E se nós já tivemos ondas de calor nos Estados Unidos e no Canadá de 50 graus Celsius esse ano, imagine se nós tivermos um aumento de quase 3 vezes a média da temperatura mundial. Outra questão não resolvida, a de como será o financiamento das políticas a serem adotadas pelos países mais vulneráveis. Desde 2009, os países ricos prometeram um fundo verde do clima de 100 bilhões de dólares ao ano a partir de 2020. Mas essa pauta não consegue evoluir tanto por insuficiência de recursos, quanto por falta de definição de como serão e para quem serão esses aportes financeiros e como eles na prática funcionarão. Para piorar, nós tivemos a crise provocada no ano dos aportes em tese disponíveis em função da pandemia. E a questão do mercado global de carbono. O artigo 6º do Acordo de Paris trata da regulação desse mercado, com mecanismos que permitiriam aos países compensar suas emissões comprando créditos de carbono.
mas a matéria não avança. Pois é, gente, nós estamos acompanhando, sobretudo no Jornal do MAS Especial Ciências, ou no Jornal do MAS Especial Mundo, a questão da crise ambiental, que está muito séria não só no mundo, mas especialmente no Brasil, tendo provocado essa crise ambiental, a crise climática, de descrédito do atual governo e pior, uma crise hídrica como nós jamais vimos em nossa história. É isso, estamos ficando por aqui, desejando a vocês tudo de bom, espero que vocês estejam conosco em uma nova edição do seu Jornal do MASA. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima. Tchau, meus amigos.